Boa noite, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um ricamente em Jesus Cristo. Amém? Por favor, em reverência à palavra de Deus, fique de pé mais um momento e abra a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 10. Hoje nós encerramos essa série de mensagens, exposição em Filipenses. Eu não sei quanto a você, mas eu fui tremendamente abençoado em estudar com um pouco mais de profundidade a conhecida Carta da Alegria. Filipenses 4, 10. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso daquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Pai nosso, em nome de Jesus, pedimos que teu Santo Espírito que habita em nós venha iluminar as nossas mentes e corações, a fim de que possamos compreender as verdades espirituais, os princípios e os valores da tua palavra, Senhor, e que tudo isso possa redundar na glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Título de nossa mensagem nessa noite: Satisfação em Cristo. Satisfação em Cristo. Nós encerramos então a exposição em Filipenses e nós aprendemos muito com o apóstolo Paulo nesses domingos, salvo engano aproximadamente 2 meses, em que pudemos crescer no conhecimento e na graça através da palavra de Deus na carta aos Filipenses, conhecida como a Carta da Alegria. Nós aprendemos no capítulo 1 que Cristo é nossa vida. Paulo ensinou em Filipenses 1:21, o viver é Cristo. Cristo é a nossa vida. Paulo nos ensinou no capítulo 2 que Cristo é o nosso exemplo. Filipenses 2:5, ele nos exortou, nos encorajou que devíamos ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que também havia em Cristo Jesus. Cristo também é o nosso alvo. Nós aprendemos isso no capítulo 3 de Filipenses,
quando Paulo, no capítulo 3, o verso 4, ele disse: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o nosso alvo. E finalmente no capítulo 4, hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que Cristo é a nossa força. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Jesus é a nossa vida, Jesus é o nosso exemplo, é o nosso referencial, Jesus é o nosso alvo, Jesus é a nossa força. Percebam que a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, é cristocêntrica. Jesus é o centro da mensagem, é o centro da palavra de Deus. E agora em Filipenses 4, para fazer um resumo, para que você tenha um pouco mais de entendimento, Filipenses 4, do 1 ao 9, Paulo falou da unidade da igreja e da alegria no Senhor em oração. Nos versos 10 ao 13 do capítulo 4, é exatamente o bojo da nossa mensagem, o que deu título à mensagem, a satisfação de viver em Cristo. E Filipenses 4, 14 ao 19, Paulo expressa sua gratidão aos filipenses, especialmente por conta da fidelidade na mordomia cristã, tão demonstrada, tão claramente demonstrada pelos irmãos em Filipos. Os versos 21 ao 23 são saudações e bênçãos. Então é assim que nós iniciamos a mensagem desta noite. Paulo, no verso 10, mais uma vez, não por acaso é conhecida como a carta da alegria, ele inicia dando uma ordem, aliás, falando sobre a experiência cristã dele: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Mais uma vez o apóstolo Paulo, que já havia tantas outras vezes nessa carta escrito a respeito da alegria, cita exatamente isto, que não é simplesmente um sentimento superficial, passageiro, ou que depende de circunstâncias. A alegria que Paulo fala é a alegria verdadeira, é a alegria no Senhor, é a alegria fundamentada no Senhor Jesus Cristo, é a alegria sobrenatural, ultra circunstancial, que não depende das circunstâncias, das situações da vida. Mais uma vez o apóstolo Paulo fala sobre isso. Paulo podia confiar nas promessas de Deus, Paulo podia confiar no poder e na graça de Deus. E mesmo estando aprisionado, ele estava em prisão domiciliar em Roma quando escreveu essa carta, Paulo ainda assim podia dizer: alegrei-me sobremaneira, não é qualquer alegria, sobremaneira no Senhor. E ele diz aqui, como forma de gratidão, expressão de gratidão, por aquela oferta, aquele donativo que os crentes em Filipos haviam levantado e enviado para o sustento do apóstolo Paulo. Paulo, no verso 10, então, está agradecendo por aquela oferta em dinheiro. É importante expressarmos gratidão. A gratidão, um coração agradecido, é um coração movido por Deus, pelo Espírito Santo, porque a ingratidão faz parte da natureza pecaminosa do homem. Então, gratidão vem de Deus. E Paulo estava agradecendo exatamente aquilo que os filipenses haviam feito por ele. E foi com sacrifício, porque a igreja em Filipos era uma igreja pobrezinha. Então, com sacrifício, levantaram uma oferta de amor. E no tempo oportuno enviaram essa oferta através do irmão Epafrodito. E não só o dinheiro eles enviaram, mas o irmão Epafrodito foi enviado para satisfazer e apoiar as necessidades do grande apóstolo dos gentios. Agora já um homem experimentado, o idoso apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que estava preso no corredor da morte após ter apelado a César. Ele esperava a sentença final, a decisão final do imperador Nero, aquele homem sádico, insano, cruel e sanguinário, mas ainda assim ele tinha alegria no Senhor. Então ele demonstra a sua gratidão porque os filipenses mostraram o cuidado e o amor que cultivavam e nutriam pelo apóstolo Paulo, que era o fundador da igreja em Filipos. Irmãos, eu não sei quantos aqui têm ascendência europeia,
Mas uma coisa nós temos todos aqui em comum com os europeus: o berço do protestantismo é exatamente a Europa. E foi ali que Paulo pregou e plantou ou fundou essa igreja em Filipos. E isso mudou totalmente missões mundiais, porque a partir da Europa todo o Ocidente e parte do Oriente foram alcançados. E louvado seja Deus, porque a Europa depois tornou-se no século XVI exatamente o berço do protestantismo. Se hoje estamos aqui, é porque começou com Paulo lá no primeiro século, quando Deus abriu o coração de Lídia, aquela vendedora de púrpura, de Tiatira, que estava ali por negócios, à beira do rio orando, provavelmente uma prosélita do judaísmo, e Deus abriu o coração dela através da pregação por meio do apóstolo Paulo. E aquilo mudou completamente o mundo. Louvado seja Deus pela fidelidade do apóstolo Paulo e pela obra do Espírito Santo a partir da Europa. Filipos e Tessalônica ficava na Macedônia, o norte da Grécia. A partir dali então nós tivemos essa mudança na obra missionária no Brasil, aliás, no mundo todo. Então Paulo, ele agradece essa oferta que os filipenses, uma igreja tão jovem, havia preparado para o sustento do apóstolo Paulo. Veja que desde o início, uma igreja que foi fundada com base no sofrimento e na dor. Era uma colônia romana, existia o culto ao imperador, e existia então perseguição e intolerância religiosa para com os crentes em Filipos. Mas aqueles irmãos, eles não esmureceram diante das atrocidades praticadas pelo Império Romano. E eles perseveraram, ficaram firmes no Senhor, e desde cedo eles já apoiavam o ministério apostólico de Paulo. Eles enviavam ofertas e enviaram também Epafrodito para auxiliá-lo em suas necessidades. E Paulo prossegue no verso 11 dizendo: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo queria deixar claro que, embora expressasse gratidão, foi Deus que usou os filipenses para sustentá-lo. Paulo precisava destes recursos, e Paulo expressava essa gratidão, mas ao mesmo tempo ele queria deixar muito claro que ele não dependia exclusivamente dos crentes em Filipos. A dependência de Paulo era absoluta e total, voltada do Senhor. Paulo dependia do Senhor. Ele acreditava que foi o próprio Deus que moveu o coração daquela nova igreja, uma igreja que já há 10 anos não viu o apóstolo Paulo, uma igreja que estava a cerca de 1.200 quilômetros de distância, era a distância entre Filipos e Roma, e ainda assim, na primeira oportunidade que eles puderam, os filipenses enviaram esta oferta de amor, esses donativos para o sustento do apóstolo que estava preso. Então Paulo diz, não necessariamente por conta da pobreza ou da riqueza, os donativos, glória a Deus por isso, ele agradecia, mas o que alegrava o coração dele é exatamente o fato de que ele estava contente e alegre no Senhor. Por isso que ele diz aqui: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Qual é o segredo do apóstolo Paulo? Nós precisamos entender isso, porque todos nós passamos por circunstâncias difíceis da vida. Eu penso que se nós fizéssemos uma enquete aqui, todos com certeza levantariam a mão. Olha, se não está passando por um momento de crise, já passou, e se não está passando, talvez você passará em breve. Porque Jesus mesmo nunca nos escondeu: no mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo, disse o salmista. Então é questão de tempo, irmão. Se você está numa boa, vamos dizer assim, aproveite, desfrute desse momento, porque virá o momento de tormenta, virá a tempestade da vida, virão as nuvens negras sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. E nós então queremos saber qual é o segredo do apóstolo Paulo, que permanecia alegre, que tinha contentamento e satisfação, mesmo em meio a uma crise. E nós aprendemos aqui com a experiência cristã de Paulo, que ele vivia alegre, e ele tinha esse contentamento e essa satisfação, porque a sua satisfação não dependia das circunstâncias da vida dele, não dependia de coisas materiais que ele tinha, não dependia de pessoas. O contentamento e a satisfação de Paulo estava em Jesus Cristo. Era um relacionamento profundo, pessoal. Ele tinha intimidade com Deus por meio de Jesus Cristo.
E por isso, ainda que ele estivesse preso, ainda que ele houvesse passado por momentos difíceis, e eu quero ler para você 2 Coríntios 11, 23 ao 29, para você ter uma noção das experiências do apóstolo Paulo, o sofrimento que ele passou por causa do Evangelho e do amor a Cristo Jesus. 2 Coríntios 11, 23 ao 29. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais. Veja a experiência cristã de Paulo, um homem fiel a Deus. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Alguém se candidata ao ministério apostólico? Vejam que Paulo era um homem fiel a Deus, ele pregava a Cristo, ele anunciava o Evangelho, ele queria fazer Deus conhecido em todos os povos, entre todas as nações, e ele pagou o preço por isso. Não mediu esforços, ele se sacrificou, ele renunciou à sua própria vida. Por isso Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque ele tinha o contentamento e a alegria no Senhor, porque ele estava em conformidade com a vontade de Deus. Ele estava preso, é verdade, no corredor da morte, poderia ser condenado à pena de morte, mas como ele estava no centro da vontade de Deus, ele descansava nas promessas do Senhor. Ele sabia que talvez na vida terrena ele não desfrutasse do melhor dessa terra, mas ele tinha certeza, esperança, convicção que no porvir, no futuro, na eternidade, ele descansaria nos braços do Senhor. E por isso ele não titubeava. Ele chegou a dizer: ai de mim de não pregar o Evangelho. Então ele pregava o Evangelho com ousadia, com intrepidez, com coragem, ainda que tivesse que pagar o preço. Ele confiava em Deus. Paulo confiava em Deus, mas ele estava preso, mas não deixava de confiar em Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as circunstâncias. Ele não temia o perigo, porque ele estava nas mãos do Senhor e no centro da vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então mesmo aquela circunstância adversa, circunstância difícil, ele sabia que Deus tinha um propósito naquilo. E isso serve para mim e para você também. Talvez você esteja passando por um momento de crise, crise na família, crise financeira, não tem um emprego. Talvez você esteja desesperado, aflito, angustiado. Talvez a dúvida venha roubar a alegria do seu coração. Mas não deposite a sua confiança em pessoas, em circunstâncias, em coisas. Confie no Senhor. Clame a Deus. Mantenha o seu olhar fixo no autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Ele tem promessas para mim e para você. E no tempo de Deus Ele há de derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos crer. Às vezes é a doença, como é terrível, irmãos. A doença rouba a nossa alegria, vai minando a nossa fé. Aquela espiritualidade pujante, vibrante, começa a arrefecer diante das pancadas que levamos da vida. Mas o segredo, o apóstolo Paulo nos ensina claramente. Ele se alegrava no Senhor. O contentamento dele estava no Senhor, e esse contentamento era maior do que riquezas materiais.
Veja no mundo aí fora, a pessoa que é rica, que é abastada, ela não tem paz. Carro blindado, seguranças armados, não pode estar em qualquer lugar, mas louvado seja Deus, porque aquele irmãozinho, aquela irmãzinha mais pobrezinho, quando ele tem alegria no Senhor, ele ainda tem esse contentamento, ele tem tesouros superiores. Nossas bênçãos maiores são espirituais, são celestiais, estão em Cristo Jesus. Miserável é o homem, a mulher que espera somente nas coisas dessa vida terrena. A nossa esperança está em Jesus. Jesus, ele passou pela terra, lá na Palestina no primeiro século, foi morto, mas ressuscitou, subiu aos céus, e ele disse que ia para os céus preparar um lugar para nós. Aleluia. Ele está preparando um lugar para mim, um lugar para você, nas mansões celestiais. Então não tem mansão em condomínio de luxo aqui na terra que supere em glória e majestade aquilo que Jesus tem preparado para nós. Por isso, se nós mantivermos a nossa mente, o nosso pensamento em Cristo Jesus, nas promessas de Deus, pode vir a tempestade da vida, você pode passar por um vale, você pode passar pelo deserto, você vai manter o seu contentamento, a sua alegria, porque ela depende de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Paulo confiava, por isso ele disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O Senhor supre as nossas necessidades de uma forma que só Ele, só o nosso Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós, da nossa arrogância, chegamos até a suplicar a Deus: Deus, eu preciso disso. Será que precisa mesmo? Deus, eu sei o que é melhor para mim, eu preciso, e ainda fala assim, eu necessito disso. Será que é esta a nossa necessidade? A sua necessidade? Somente o nosso Deus sabe o que necessitamos realmente. Porque o nosso coração, mesmo nós que tivemos um coração transformado pelo poder de Deus, ele continua ainda sob os auspícios, sobre essa esfera da influência do pecado, do mundo e ação do inimigo de nossas almas. Coração enganoso e desesperadamente corrupto. Sabe aquela vez que você se surpreende com o que você falou, pensou ou fez? É porque ainda Deus está trabalhando em nossas vidas. Nós estamos ainda muito aquém da expectativa do Senhor para as nossas vidas. Quando você é alcançado pelo poder de Deus, você recebe vida espiritual, você nasce de novo, você nasce do alto, e é iniciado então um processo de santificação. Todos os dias nós, filhos de Deus, lutamos contra o pecado e buscamos andar em santidade e obediência, a fim de parecermos a semelhança do caráter de Cristo Jesus. E cada vez que tropeçamos e caímos no pecado, transgredimos a lei de Deus, isso fere o nosso coração, entristece o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que habita em nós. Mas louvado seja Deus, porque o Espírito que habita em nós é santo. E Ele nos convence do pecado, então você confessa o pecado, você abandona o pecado, se arrepende, muda de pensamento, de ideia, de atitude e volta para o caminho de santidade. E assim nós vamos até o dia que entrarmos, transpormos os portões celestiais e nos encontrarmos com os outros santos que já foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e aqueles que já foram levados para a glória, a igreja triunfante. Nós ainda continuamos aqui na peleja como igreja militante, lutando o bom combate da fé. Então esse contentamento vem exatamente dessa certeza que Paulo tinha de que ele estava no centro da vontade de Deus. Se você estiver andando no centro da vontade de Deus, pode vir a maior tempestade do mundo, você vai ter contentamento, você vai ter satisfação em Cristo. E eu preparava durante a semana esse sermão, e eu me lembrei daquele louvor antigo de Vencedores por Cristo. Eu ainda tentei enviar para a Leia, coitada. Sempre de última hora, né, Leia? Satisfação sem fim. Só em Jesus Cristo, irmãos. Somente em Jesus Cristo nós vamos ter contentamento e satisfação sem fim. Eu já falei sobre a experiência, eu trabalhei alguns anos em São Paulo, em áreas nobres,
como é comum, principalmente em períodos de festas de fim de ano, suicídio de pessoas abastadas, ricas, Jardins e Higienópolis, mas pessoas que têm dinheiro, têm riquezas, têm bens, mas não têm amor, não têm alegria, não têm paz. Por isso elas saltam lá do 15º andar, porque não tem nada, um vazio no coração. E de repente eu e você, que não temos tantos recursos materiais, passamos sim por dificuldades, lutas, aflições, tormentas. Às vezes nos sentimos sufocados, angustiados, mas quando o Espírito de Deus derrama aquele bálsamo, e você começa então a transbordar da alegria de maneira inexplicável, sobrenatural, você descansa nas promessas de Deus, você começa a glorificar Deus mesmo no meio da prova. E perceba o linguajar do apóstolo Paulo, nos dá até a impressão de que ele fala de uma escola. Veja que ele fala em aprendi no verso 11, no verso 12 ele fala tanto sei, no verso 12 ainda ele fala já tem experiência, ou estou instruído, dependendo da versão da sua Bíblia, e finalmente no verso 13 ele fala tudo posso. Paulo está falando sobre a experiência cristã dele. E ele está falando que ele era um aluno matriculado na escola de Deus. Eu e você também estamos matriculados na escola de Deus. A escola de Deus é a escola da vida. E são disciplinas as mais diversas. A fim de você ser encontrado semelhante ao caráter de Cristo Jesus, você vai ter que passar por algumas disciplinas difíceis, irmão. E as provas são diariamente, todos os dias passamos por provas. As provações, o sofrimento, a dor, as dificuldades são disciplinas de Deus, para nos aproximar mais de Deus. Porque se você nadasse de braçada no mar de rosas, se você tivesse tudo, a nossa tendência é nos afastar de Deus, nos julgar autossuficientes, independentes, e não é esse o pecado original. Deus falava para Adão e Eva: eu vou dizer para vocês o que é o bem e o que é o mal, o que é certo e o que é errado. Satanás soprou lá no ouvido de Eva: é assim que Deus disse? Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E nós somos iguaizinhos a nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós também damos ouvidos ao inimigo de nossas almas. Nós também queremos ser igual a Deus. Nós também nos julgamos independentes e autossuficientes, mas Deus nos criou, Ele é o Criador, e nós fomos criados para ter relacionamento profundo e íntimo com Deus, num relacionamento de absoluta dependência para com Deus. O homem que vive independente de Deus é um homem que não tem vida, e o Senhor vem exatamente por meio de Jesus Cristo restaurar aquele relacionamento rompido no Éden. Ele vem restaurar o seu relacionamento com Ele, restaurar o relacionamento seu com o seu próximo, com a própria criação e até consigo mesmo. Não tem gente que não consegue perdoar a si mesmo? Não tem gente que dá cabo da própria vida? Porque são pessoas que estão aflitas a tal ponto que não entenderam que o contentamento não está nas circunstâncias, não está nas circunstâncias, não está em pessoas, em coisas, em bens, em recursos, mas o nosso contentamento, a nossa satisfação sem fim, está em Cristo Jesus, na restauração do nosso relacionamento com Deus. Paulo continua, no verso 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Veja que ele está contente em toda e qualquer circunstância. Ele sabe ser humilhado, ou seja, quando faltam os recursos materiais, às vezes o alimento, e não é difícil quando faltam recursos. Eu tenho ouvido algumas pessoas e até alguns irmãos que estão sofrendo com falta de emprego, desempregado, não conseguem uma oportunidade. Alguns, pior ainda, foram mandados embora. A dificuldade de obter o seu sustento de maneira digna. Temos até a informação de irmãos que moram até em comunidades, são tentados
pelos bandidos para assumir um caminho mau, um dinheiro fácil. E é terrível a tentação quando está faltando alimento em casa. Eu nunca passei por isso, nunca faltou nada em casa, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu imagino, a gente procura experimentar, usar da empatia. Poxa, mas não tem nada na casa dessa pessoa, e ele tem um filho pequeno, e vem aquela proposta de Satanás, um dinheiro fácil, mas ilícito. E quantos não se perdem nesse caminho? Paulo sabia viver mesmo na falta de comida, alegre, contente. Mas pasmem, ele diz aqui: eu sei estar humilhado, mas eu sei também ser honrado quando tem abundância. Pensa que é fácil também ter em abundância, irmãos? Às vezes Deus não prospera um crente, um filho dele, porque esse certamente se afastaria dos caminhos do Senhor. Quantos não são os testemunhos ou testemunhos que ouvimos de gente que vem na igreja destruída, sem nada, e aí começa a receber o amor, o carinho da igreja, Deus começa a abençoar, ele que não tinha nada, daqui a pouco já tem um imóvel, tem um bom emprego, tem um bom carro, daqui a pouco compra uma casa na praia, um sítio, e ele que era um frequentador assíduo das reuniões de oração, das vigílias, dos cultos de adoração, agora não tem mais tempo para Deus, nem para a comunhão da igreja, porque ele tem que ir para o sítio. Quantas vezes eu não ouvi e vi isso? Então tem gente que não sabe lidar com a fartura, com a abundância, com a riqueza. Por isso que nós devemos estar contentes em toda e quaisquer situações ou circunstâncias. Porque se Deus não abriu ainda uma porta de trabalho para você, se Deus ainda não te deu uma riqueza, um bem material que você tanto pede, talvez seja porque Ele tem um propósito na sua vida, irmão, irmã. Talvez aquilo ia te afastar dos caminhos do Senhor. E o verdadeiro filho de Deus sempre deve buscar no Senhor: Deus, qual é o teu propósito para mim nessa circunstância? Eu não entendo, mas mostra para mim qual é o propósito. Paulo tinha certeza de estar na vontade de Deus, ele estava ocupado no serviço do Senhor, ele se concentrava no que devia fazer e não no que achava que devia ter. Sabe a diferença de o que você deseja e o que você necessita? Deus tem para você o que você necessita, e nós muitas vezes não queremos o que necessitamos. Nós temos desejos que muitas vezes podem ser fatais para as nossas vidas, principalmente a vida espiritual. Por isso que Paulo aprendeu na escola de Deus. Ele sabia como estar tanto humilhado como honrado em todas as circunstâncias. Ele já tinha sido instruído para ter fartura ou fome, abundância ou escassez. Paulo já havia recebido a aprovação de Deus nessas circunstâncias. E é por isso que no verso 13 ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Um versículo extremamente entendido de uma maneira equivocada. Muitos crentes tiram do contexto e violentam o que esse texto quer dizer. Mas eu quero falar para você o que significa no contexto esse tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo tudo posso, será que é literalmente? Ele podia todas as coisas do Senhor? Entenda que ele pode fazer tudo que seja da vontade de Deus. Não pense que você, como filho de Deus, tem um passaporte para fazer todas as coisas. Você tem o poder de Deus à sua disposição, como se acionasse um botão e colocasse a manifestação de Deus ao seu dispor, a manifestação do poder de Deus. Não. Tudo posso naquele que me fortalece diz respeito a fazer tudo que seja da vontade de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo em Filipenses 2,13 ele nos diz que é Deus que opera em nós tanto querer como realizar. Então, se você tem a vontade de fazer algo que agrada a Deus, foi Deus que colocou essa vontade no seu coração. E o poder e a força para você realizar, executar a obra do Senhor, essa vontade de Deus, também vem do próprio Deus. Por isso, tudo que você é, tudo que você tem, você não pode se vangloriar, porque você recebeu de Deus. A glória é exclusivamente de Deus. A Ele seja toda a glória por séculos e séculos, para todos sempre.
Então esse tudo posso, esse tudo, não quer dizer, não está vinculado necessariamente a grandes façanhas, talvez seja no imaginário popular. Não, aqui no contexto, o tudo posso diz respeito mais ainda às grandes privações, à fome. É o viver contente em toda e quaisquer circunstância. Nisso ele pode tudo, no Senhor. Porque Jesus é a força dele. Verso 13. Então Paulo, de uma maneira muito cuidadosa, sensível, ele é grato aos filipenses pela oferta que recebera, demonstra aos filipenses que não dependia das ofertas dos filipenses, tanto que em outras cidades, Paulo era fazedor de tendas, ele trabalhava e obtinha o seu sustento. Em Corinto ele chegou a negar o sustento da igreja porque havia um mal entendido, algumas fofocas do meio da igreja, que Paulo ele queria arrecadar um dinheirinho. Então ele recusou, mesmo dizendo que era um direito dele, que o trabalhador é digno do seu honorário, do seu salário, mas ele recusou e preferiu trabalhar para não dar oportunidade para o inimigo macular a obra do Senhor. Mas os filipenses, voluntariamente movidos pelo Espírito de Deus, levantaram essa oferta e sustentavam Paulo não só em Filipos, mas também em Corinto, uma igreja de crente que dava tchau assim, ó, de mão fechada. Também sustentou em Tessalônica, não uma, mas 2 vezes. E é interessante, porque quando você estuda lá em Atos 17, Paulo ficou muito pouco tempo em Tessalônica, que ficava na Macedônia, ali, região onde era Filipos. Mas ainda assim eles levantaram 2 vezes ofertas para sustentar o apóstolo Paulo. Paulo não podia deixar de expressar gratidão a esses irmãos tão queridos, mas ele deixa bem claro que ele dependia absolutamente de Deus. Ele tinha certeza de que fora o próprio Deus que movera o coração dos filipenses para sustentá-lo. E aí no verso 14 ele diz: todavia fizestes bem, associando-vos da minha tribulação. Os filipenses também sofriam por causa da fé cristã, porque eles viviam numa colônia romana, então sofriam com a intolerância religiosa. Nós no Brasil aqui é uma tranquilidade absurda. Aqui você tem liberdade de consciência, de fé, de crença. Nós podemos sair agora e fazer um culto ali fora, não tem problema algum. Agora tem países que o Evangelho não tem esse alcance, não pelo menos com a liberdade que nós temos, embora Deus haja de maneira poderosa. Tem países onde a igreja é subterrânea, não podem nem cantar, microfone, nem pensar. Bíblia tem que memorizar e destruir, porque se pegam alguém com Bíblia é encarceramento, se não morte. Nas escolas os professores ficam procurando aquelas crianças. Seu pai tem um livro preto lá em casa? Então os pais não podem evangelizar os seus filhos de maneira aberta, declarada, tem que ser de uma maneira discreta. Então nós temos liberdade aqui no Ocidente, especialmente no Brasil, e louvado seja Deus por isso. Devemos aproveitar isso para abençoar a vida daqueles irmãos que não têm tanta liberdade, e para alcançar povos que ainda estão com suas fronteiras fechadas ao Evangelho. A Coreia do Sul, já assisti, já ouvi alguns testemunhos. Os irmãos eles enviam balões para a Coreia do Norte, que é aquele maluco, o imperador, o ditador lá na Coreia do Norte não permite nada. Tem uma igreja de fachada, então eles mandam balões com porções da Bíblia. É uma alegria para aquele povo quando eles têm porções da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então Paulo ele diz que eles fizeram bem em se associar na tribulação, mesmo sofrendo perseguição por amor a Deus, pregando a Cristo. Isso era bom. No 15, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. É interessante que a partir do verso 15, Paulo começa a usar um linguajar comercial. Esse dar e receber é a ideia de receita e despesa.
Lá no 17, ele fala em crédito. No 18, ele fala em receber, é de recibo. E no 19, eu já vou explicar um pouquinho mais. É um linguajar comercial, é interessante essa parte aqui do apóstolo Paulo. Então veja que nenhuma igreja se preocupou em contribuir financeiramente para a obra missionária através do trabalho do apóstolo Paulo. Mas com os filipenses não foi assim. Eles contribuíam. E somente eles. Como eu já disse em Tessalônica 2 vezes, embora o pouco tempo que ele permaneceu lá, eles receberam o apoio financeiro dos filipenses. E no verso 17, Paulo deixa muito claro, não que eu procure o donativo, a oferta, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Para que não houvesse nenhum mal entendido, Paulo deixa claro que o interesse dele não era necessariamente na oferta, embora fosse importante, ele precisava da oferta para o sustento dele. Mas o mais importante era a recompensa de Deus aos filipenses, por causa da generosidade dos crentes de Filipos. Então Deus olha para o coração do crente que é generoso e liberal para fazer uma oferta, para dar uma oferta, para devolver o dízimo também. E isso muitas vezes é um assunto polêmico, principalmente para as pessoas de fora do mundo. Está vendo? O pastor quer o seu dinheiro, o padre quer o seu dinheiro, o rabino quer o seu dinheiro, o líder religioso quer o seu dinheiro. Mas essa questão de dinheiro é você com Deus. As contribuições financeiras, os princípios são muito claros na Bíblia Sagrada, 2 Coríntios 8 e 9. Deus ama quem doa ou dá com alegria. Para o judeu era lei, para nós é graça. Não tem lei, você não é obrigado a devolver o dízimo. Você não é obrigado a ofertar. Isso é você com Deus. É um propósito que você faz com Deus. E quando você compreende a doutrina da mordomia cristã, que nada do que você tem é seu, mas tudo pertence a Deus, você vai ter alegria no coração, vai ser motivado exatamente, porque você quer que Deus seja louvado, glorificado. Você é motivado pelo amor a Deus e ao próximo. E aí você vai tirar o escorpião do seu bolso e vai abençoar o missionário, e vai abençoar o obreiro, e vai abençoar a obra do Senhor, como os filipenses fizeram. E Paulo deixa claro que o mais importante não é a oferta que ele recebeu dos filipenses, mas era a certeza que Paulo tinha de que Deus recompensaria os filipenses. E aqui nós aprendemos muito. Quando você abençoa e contribui financeiramente para a obra do Senhor, um homem aqui na terra recebe, mas Deus também olha a motivação do seu coração nos céus, e aí você vai ter recompensa de Deus. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, verso 18, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Veja que diferença de tantos pregadores do mercado da fé dos dias de hoje. Tem igreja aí que não para de prosperar financeiramente, não é verdade? Só que ao invés da pessoa falar, agora chega, Salomão fez isso. Levantaram recursos para construir o templo, agora chega, tá bom, já deu. Mas os pregadores da fé, da teologia da prosperidade, não tem limite, continua trazendo. Traz mais para a casa do tesouro dele. Paulo ele diz, já tem abundância. É como se ele dissesse, Filipenses, chega, o que vocês mandaram já é o suficiente para mim. Já estou com fartura, tá bom. E veja, mais uma vez ele reitera esse princípio de que a oferta dos filipenses era como um aroma suave, um sacrifício aceitável e aprazível, dava prazer ao nosso Deus, porque Deus conhecia o coração dos filipenses, e a motivação deles era positiva. Eles amavam a Paulo, eles amavam a obra de Deus, e por isso eles contribuíam. Eles não barganhavam com Deus, davam oferta, devolviam o dízimo para receber 100 vezes mais, não. Eles contribuíam porque amavam a obra de Deus, amavam a Deus e amavam o seu próximo. E aí Paulo entra nesse versículo tão amado por tantas pessoas, né? Por mim também, eu penso que por você. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma de vossas necessidades. O teólogo Williams diz que esse verso 19 é um cheque sacado no banco da fé. Olha que interessante o verso 19. Quem é o banqueiro? Meu Deus. Quem é a promessa de pagamento? Há de suprir. O valor do cheque, cada uma de vossas necessidades. O capital do banco, segundo a sua riqueza. O endereço do banco, em glória. E a assinatura do cheque, o que dá valor em Cristo Jesus. Interessante. Então nós aprendemos que a doação com propósito e motivação corretos sempre enriquece o doador e aquele que recebe. E veja que algo interessante aqui, quando a gente vai no grego, nós entendemos que Deus, Ele vai suprir as necessidades do seu povo, não somente de sua riqueza, mas segundo a sua riqueza. Tem diferença. Imagine um milionário, se ele dá R$1 de oferta ali no orfanato, ele deu de sua riqueza, mas para ele fez diferença alguma, nem para o orfanato. Agora imagine um milionário, que ele vai e faz dá uma oferta de R$100 milhões, para uma causa justa, para um orfanato, por exemplo, sério, idôneo. Ele deu da riqueza dele igualmente quando ele tinha dado R$1, só que agora ele dá de sua riqueza, do seu caráter, do seu amor, da motivação do seu coração, uma expressão daquilo que estava no coração dele. É o melhor, com propósito e motivação correta. E quando Paulo começa a falar da providência de Deus, que Deus supre as necessidades dele, supre as nossas necessidades, não tem como. No verso 20 ele vai numa doxologia, ele vai louvar a Deus, ele vai adorar a Deus. Nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pensar na provisão de Deus, no cuidado da graça de Deus, nos leva a louvar e adorar o Senhor. É mais uma vez o contentamento e a gratidão. Finalmente, irmãos, Paulo ele encerra com suas saudações e a bênção final. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Paulo ele saúda cada um dos crentes de Filipos. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Talvez ele esteja falando de Timóteo e de tantos outros que estavam junto com ele ali na prisão domiciliar em Roma. E olha que alegria no verso 22, ele diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Em Roma agora havia uma igreja. Talvez os guardas pretorianos que estavam ali na prisão domiciliar, tomando conta de Paulo. Talvez os escravos ou os servos livres que estavam servindo no palácio de Nero. Talvez oficiais romanos, não sabemos. É fato que havia uma igreja em Roma, os da casa de César. E ele que havia iniciado falando da graça do Senhor, lá no capítulo 1, verso 2, mais uma vez ele fala do favor imerecido do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E aqui ele não fala apenas do espírito, a parte material. Espírito aqui é o âmago do nosso ser. É todo o nosso ser, e do que é mais precioso. Nós encerramos então a exposição dessa carta tão preciosa, desta pérola das cartas escritas por Paulo, em que tivemos durante esses domingos a exposição desta carta, a oportunidade de crescer no conhecimento e graça. Louvado seja Deus por isso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo que habita em nós nos convença de que Cristo é a nossa vida, de que Cristo é o exemplo que devemos seguir, de que Cristo é o nosso alvo e a nossa força, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós queremos engrandecer e exaltar o Teu santo nome.
obrigado, Pai, por essa série de mensagens em Filipenses. Eu fui impactado e penso que muitos irmãos também foram tocados pelo Senhor. Pedimos graça e misericórdia. Nos ensine, Senhor, a termos satisfação em Cristo. Essa satisfação sem fim em Cristo Jesus. Ó Deus, mesmo aquele que está num momento difícil, talvez alguém que esteja entristecido, aborrecido, angustiado por uma pessoa querida e amada que está trazendo transtornos à família. Talvez alguém que tenha se afastado dos teus caminhos. Talvez um filho que esteja nas drogas, no vício do álcool. Ou aquele que tem dificuldades financeiras, Deus. Talvez um irmão, uma irmã que apresenta alegria no rosto, mas o coração está apertado, abatido, a alma angustiada. Ó Deus, em nome de Jesus, nos socorra. Ensina-nos e capacita-nos a ter satisfação em Cristo, a olharmos para o Senhor Jesus e não para as circunstâncias, a olhar para Deus e não para a situação que envolve a nossa vida. Em nome de Jesus pedimos esta alegria que é fruto do Espírito. Pedimos esta alegria no Senhor, que nos dá força para enfrentarmos as provações da vida, da escola de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço por cada um que está aqui nesta noite, que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o capacite a ter satisfação sem fim, por ter Cristo Jesus em seu coração. Muito obrigado por tudo, Pai amado e Pai querido. Expressamos a nossa gratidão a Ti, por tudo que tens feito em nossas vidas, pelas bênçãos, pelas vitórias, mas queremos acima de tudo Te louvar e Te adorar por quem Tu és, Espírito infinito, eterno, imutável, no seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém.